Então, assim, a diferença em termos de benefícios não existe. É só, né, a forma que você pode buscar. E também para os dependentes também conseguem ter o visto H4 para ficar aqui nos Estados Unidos acompanhando o principal. Então, pensando ou então começando um processo para o H1B. Perfeito. Então, primeira dica, se você já tem um empregador, tem que saber terminar o processo, porque eu não vou pagar. Cancela hoje. Sim, não vou pagar. Ele não tem que pagar se você já começou o processo ou... Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes. Esse é o seu podcast, onde nós explicamos tudo sobre imigração nos Estados Unidos. Eu sou a Thamis Gertner. Eu sou Maurício Torres. E esse é um tema um pouco diferente. É um tema sobre um visto de trabalho, que muitos conhecem, mas poucos sabem os detalhes. Então, esse é o episódio que nós vamos explicar um pouco as diferenças, eu acho que as modalidades que existem do visto em si. Então, o visto é o H1B. E se você já conhece o visto que tem a loteria, tem um sorteio que vai acontecer tudo em abril de cada ano, mas o H1B tem duas categorias. Tem Cap Subject e Cap Exempt. Então, fala o teto do... É tipo, normalmente o que a gente diz é cota, né? Cota. Tem um que tem cota e tem outro que não. Então, tem cota de 65 mil vistos por ano ou mais 20 mil para as pessoas que têm mestrado. Mas, então, tem vistos com cota e vistos sem. Exato. Então, esse é o tema de hoje. E também existem algumas mudanças que continuam acontecendo, não para nunca. E nós vamos explicar um pouco para quem se aplica, como que funciona as mudanças e se isso pode afetar, né, você que está pensando ou que tem possivelmente uma empresa. Mas antes de entrar nas atualizações, vamos explicar exatamente como o Maurício estava explicando, né, as duas formas que existe o H1B. Então, existe um que é sujeito a uma cota e existe um que é isento dessa cota. E a diferença é grande. Então, às vezes existe uma estratégia que você pode usar onde você pode evitar, né, entrar numa loteria, mas, né, os critérios são bem específicos. Então, vamos começar com uma explicação bem básica, né, do H1B, como é que funciona, o que é esse visto. Então, ele é um visto não imigrante, né, ele não te dá direito a um green card, ele não vai te dar um caminho direto a uma residência permanente, mas ele muitas vezes é uma ponte. Então, o visto H1B é um visto de trabalho, normalmente é reservado para as posições que são o que nós chamamos de ocupações especializadas, os specialty occupations. E isso, tradicionalmente, são posições que exigem um bacharelado ou o equivalente. Agora, a cota em si, ele é anual, baseado no ano fiscal americano. Então, a cota, ela renova a cada outubro. Só que antes da cota renovar, existe, né, uma loteria, se você for sujeito. E essa loteria, ela acontece ali para o fim de março de cada ano. Mas existe uma cota. Então, quando acontece a loteria, eles vão selecionar o número de vistos. E se você for selecionado, aí você pode avançar. E também existe as que são isentas da cota. E essas são algumas instituições ou organizações que são isentas pela sua natureza, né? E aí a gente vai explicar a diferença dos dois. Então, o problema com a cota é que a lei só permite aprovar um número de vistos H1B por ano, um ano fiscal. Então você tem 65 mil para as pessoas que têm um bacharel ou também um mestrado e também 20 mil só para pessoas que têm um mestrado. Então 85 mil, mas acho que temos 400 mil mais de 400 aplicantes. Então muitas pessoas que querem ter o visto. E o problema é não temos os números suficientes para os vistos. Então, tem a cota e esse sorteio anual. Agora, H1B, que está sujeito à cota, você tem que começar o trabalho no outubro 1º desse ano que você foi selecionado. Por quê? Porque esse é o ano fiscal da imigração. Então, você tem a oportunidade de trabalhar começando outubro 1º. Agora, as que não têm, as que são isentas da cota, tem
acho que talvez 4 ou 5 categorias, mas as mais importantes. Então, a primeira vai ser as instituições de ensino superior. Então, temos as universidades, faculdades, que vão contratar uma pessoa para trabalhar dentro da faculdade ou universidade. Então, talvez um professor, talvez tenha alguém que vai ser pesquisa, talvez uma pessoa que vai trabalhar, mas ainda temos o requisito que precisa de uma especialização, uma ocupação especializada. Isso. Então, specialty occupation. Tem que lembrar, não é simplesmente trabalhar, não sei, como assistente. Então, você ainda precisa provar que tem essa. Então, a primeira instituição de ensino superior. E também tem aquelas instituições que não têm fins lucrativos, mas também estão afiliadas a uma instituição de ensino superior. Então, por exemplo, uma organização que está dedicada para ajudar os estudantes a vir e a obter estágios ou mais alguma experiência no trabalho. Então, elas têm alguma associação que está formalizada e que garante que vão poder aplicar para a extensão da cota. Então, isso é uma opção que é muito boa para muita gente, especialmente se você tem uma necessidade urgente de poder trabalhar. E eu sempre falo, olha, quer sair da cota ou então da loteria, vamos buscar uma organização sem fins lucrativos. Então, alguns pontos, né, nessa específica categoria. Primeiro, né, tem que ser uma instituição registrada para ser sem fins lucrativos. Aqui seria um 501c3, então tem que ter prova que está registrada. Agora, o relacionamento ou a afiliação com a instituição superior, ela pode já existir ou ela pode ser um relacionamento, uma afinidade nova. E muitas vezes a gente acaba ajudando a né, estabelecer ou formalizar esse relacionamento. E nós fazemos com bastante frequência aqui no escritório e está sendo mais e mais popular, eu acho que essa opção. Às vezes você conhece alguém que tem a organização ou então a empresa onde você quer trabalhar também conhece. Agora, o único porém é que, como é um visto de trabalho, você está vinculado ao empregador. E nesse cenário seria a instituição ou então a organização sem fins lucrativos. Existe uma estratégia de trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, não vou falar porque é nosso segredo. Mas eu acho que isso são algumas coisas. Então, se você está pensando, olha, eu tenho uma oferta de trabalho de uma empresa, né? Tradicionalmente essa empresa vai entrar na loteria e aí você tem uma taxa de... acho que foi 27% de ser escolhido. Mas se você tiver, né, alguém ou alguma entidade, aí a gente tem um caminho para fazer muito mais rápido. Se você identificar que, olha, não tem que entrar na loteria, é isento, pode fazer a qualquer momento. E esse é o grande benefício, né? Você não precisa aguardar uma loteria, não entra, e você pode fazer imediatamente a aplicação. Então, em questões de semanas, você já pode estar com o visto ou status de H1B. E isso aplica também para a pessoa que vai fazer uma mudança de status dentro dos Estados Unidos ou a pessoa que vai fazer a petição para obter o visto H1B no consulado. Então, é uma muito boa oportunidade para você ter o H1B sem esperar até abril, mas às vezes eu acho que o problema é que aquelas instituições sem fins lucrativos não têm o dinheiro para pagar, às vezes, o salário que você precisa provar para falar que você tem uma ocupação especializada. Então, às vezes esse é o problema, você conhece a entidade e ela diz, sim, eu posso fazer o processo, mas você fala, ok, mas tem que pagar isso para o salário. E às vezes vão dizer, não temos. Então, o que acontece se talvez, Thames, a instituição se ela não tem o dinheiro, mas talvez mais alguma instituição quer fazer o pagamento para o salário? É uma boa pergunta. Isso é uma área muito delicada, né? Vamos supor que você tem, né, a organização sem fins lucrativos, mas temos uma terceira instituição ou organização, uma empresa que quer pagar o salário.
normalmente não é permitido, né? O salário tem que vir da empresa onde você está prestando serviço ou está, né, trabalhando como funcionário. No momento em que você tem uma terceira empresa pagando salário, vai ser questionado, ok, quem é realmente o empregador? Né? O relacionamento entre empregador e funcionário é a chave do H1B. Então, eu já tive alguns clientes onde sim, o pagamento foi feito por um terceiro, sim. Porém, todo o trabalho era controlado pela organização né, diariamente, supervisão, tudo foi feito com, né, a empresa que fez o H1B. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? É um critério que muitas vezes acaba pegando. E outra coisa, né? Muita gente pergunta, tá, se eu fizer isento, né, da loteria, eu fizer imediatamente, qual a diferença entre o status em si? É diferente do que entra na loteria ou não? E não tem diferença nenhuma, são os mesmos direitos, é o mesmo prazo, então são 6 anos que você pode estar nesse status ou nesse visto. Então, assim, a diferença em termos de benefícios não existe, é só, né, a forma que você pode buscar. E também para os dependentes também conseguem ter o visto H4 para ficar aqui nos Estados Unidos acompanhando o principal. Então, tem essas mesmas vantagens de o que está sujeito à cota. Então, agora temos diferenças só para resumir. Aquela que está sujeita à cota, então tem que fazer a loteria, o sorteio. Você tem que esperar até abril para fazer esse processo. E, se for selecionado, então tem que fazer a petição para o visto e, se for aprovado, então você tem que aguardar e esperar até o outubro 1º para começar o trabalho. Geralmente, a aprovação é de 3 anos, inicialmente. Mas se o contrato talvez falava só de 2 anos, então 2 anos. E você pode estender ou trocar de empregador, fazendo o processo com a imigração. Mas você só pode trabalhar com o visto H1B por 6 anos. Se já completou 6 anos, então, e você quiser mais uma H1B, se está sujeito à cota, então tem que fazer mais uma vez o sorteio. Faz sentido? Sim. E nessa questão dos 6 anos, existe uma pequena exceção, mas é raro que o brasileiro né, qualifica para essa isenção ou para essa exceção. Então, 6 anos e 6 anos. E na categoria que é isento, né, da loteria, como a gente já falou, não tem prazo, não tem tempo onde você tem que esperar. E não tem que esperar até o dia 1º de outubro para começar a trabalhar. Então, se você fizer a aplicação em dezembro e for aprovado, você começa a trabalhar após a aprovação. É uma grande diferença entre, né, ter que entrar na loteria e aguardar até o dia 1º de outubro. Isso eu acho que é uma ferramenta boa de né, negociação, em termos de negociar um pacote de benefícios com uma empresa ou então uma organização. E a gente acha que se você tem a possibilidade de fazer sem entrar na loteria, é o melhor caminho. Agora, uma coisa importante de lembrar, se você está com o H1B, com uma organização sem fins lucrativos, afiliados com uma instituição de ensino superior, não entrou na loteria, de repente você está aqui há 1 ano trabalhando e recebeu uma oferta de trabalho de uma empresa, por exemplo, da Apple, e você quer transferir dessa instituição ou organização para a Apple. Essa transferência, como você vai de uma sem fins lucrativos para uma empresa particular, você vai ter que entrar na loteria. Você não tem como passar de que é isento para um que não é isento sem ter que passar pela loteria. Então, você fica um pouco limitado nessa possibilidade. Existem algumas estratégias que a gente comentou. Mas se você está nessa situação, vamos conversar, vamos entender melhor né, o caminho, quanto tempo você está aqui e o que eles estão te oferecendo. Porque essas empresas grandes, eles já têm muitas vezes um sistema de recrutamento que já incorpora, né, o H1B. Mas só um porém. Ótimo. Então, essa foi a diferença entre H1B e a cota e o que temos que fazer se a gente quiser ajudar vocês com o processo para alguma empresa que não está sujeita à cota. Mas agora temos então a nova política. Respira fundo. Sim, a nova regra que você já escutou falar, porque muito aconteceu no setembro e outubro deste ano sobre esse processo. E foi
que o presidente emitiu mais uma regra para o visto H1B, querendo desencorajar que as pessoas e as empresas contratarem estrangeiros aqui nos Estados Unidos. Então ele falou, vamos agora pedir que se você quiser um H1B, tem que pagar $100,000 para contratar essa pessoa e que a pessoa puder entrar aos Estados Unidos com o visto H1B. Então muito aconteceu, as pessoas estavam tentando voltar aos Estados Unidos, desesperados porque não tem o dinheiro para pagar. Imagine, se temos o H1B para instituições de ensino superior ou sem fins lucrativos, eles não têm $100,000 por empregar, por funcionário, para trazer aqui aos Estados Unidos e trabalhar. E muitas pessoas precisam realmente dos funcionários estrangeiros. Então, o que está acontecendo agora com essa lei? Muitas coisas. Né, a boa notícia é que essa proclamação da nova regra, ela foi mal escrita. Né? Então, tinha muitas interpretações entre a imigração no aeroporto, USCIS, os consulados. E isso abriu algumas portas, né, para serem questionados e eles ter que realmente explicar direitinho como que eles vão aplicar. Então, a primeira coisa, né, isso é só para esclarecer. Só se aplica hoje essa regra para quem está fazendo o processo consular. Então, se você está fora dos Estados Unidos e a sua petição foi aplicada depois do dia 21 de setembro desse ano, de 2025. Se você não está fora do país, essa regra não aplica a você. Se você está aqui e fez uma mudança de status para o H1B e agora quer ir tirar o visto, essa regra não se aplica a você. Se você já está aqui e quer estender ou então mudar de empregador, não se aplica. Então, ele é um grupo bem específico de pessoas, mas, como o Maurício mencionou, você pode estar com uma oferta de, né, vir ser pesquisador, vamos supor, numa universidade, e se você está fora dos Estados Unidos e foi feito depois de setembro, a escola ou a instituição vai ter que pagar essa taxa que a gente fala de $100,000. E é interessante porque realmente a justificativa não faz sentido com, né, a taxa para mim. Né? Se você quer valorizar o mercado americano, você aplicando essa taxa, você está prejudicando muitas áreas onde dependem, né, de imigrantes. Não imigrantes assim que não vão contribuir. São pessoas que realmente estão fazendo pesquisas, ou então estão, né, criando, ou então fazendo vários avanços em várias áreas, e isso tem seriamente, né, prejudicado a forma de que eles podem vir. Então, isso é a primeira coisa para quem se aplica hoje essa regra. E mesmo se você tem, já que falamos do H1B, sujeito a cota ou não, aplica para as duas. Então, não tem que pensar, como a Thamis falou com um exemplo, se é por uma instituição de ensino médio ou superior, você ainda tem que fazer o processo se está fora dos Estados Unidos. Mas tem disputas judiciais, muitas pessoas agora estão tentando de parar ou terminar a regra, mas vamos ver o que acontece, porque realmente temos, por enquanto, as petições aqui de extensão, de mudança de status, que não tem problema. Mas quando já chegar o momento de fazer a loteria mais uma vez no abril, então vamos ver se para o abril ou março já temos alguma decisão de se vai continuar esta nova taxa ou não, para fazer que as pessoas, então, no 1º de outubro ou antes, para entrar e trabalhar nos Estados Unidos no ano de 2026, então vão ter que pagar ou não. E um desses casos que hoje está na Corte Federal, que eles estão questionando ou, né, querendo parar com essa taxa, é uma associação de universidades. Né? Então, é fato que quem está sofrendo hoje não são as empresas de grande porte que conseguem, né, justificar essa taxa. Você vê várias empresas hoje anunciando, não tem problema, a gente consegue pagar. Mas realmente quem está sofrendo são exatamente essas pessoas que são isentas ou as empresas que são isentas. Então vamos ver, né? Possivelmente até o fim desse ano de 2025 tem uma decisão, com certeza antes da loteria eles vão ter que resolver para quem vai se aplicar. Então isso é mais ou menos o resumo, né,
da loteria, quem é isento da loteria, né, quais os benefícios desse visto e também algumas mudanças que estão por vir com essa nova taxa de $100 mil. Agora, vamos passar para as nossas dicas para vocês que estão em processo ou estão pensando ou então começando um processo para o H1B. Perfeito. Então, primeira dica, se você já tem um empregador, tem que saber, é cap subject ou cap exam? Tem a cota ou não? E é preciso, especialmente para as que não têm que não estão sujeitas à cota, que você tenha uma comprovação por escrito. Os advogados vão perguntar se eles têm um Memorandum of Understanding ou se tem alguma carta ou um acordo formal com a instituição de ensino superior ou se é uma universidade que qualifica, porque não todas se qualificam. Então, é bom ter prova de que realmente é uma dessas empresas e os advogados, por exemplo, aqui no escritório, vamos ajudar e vamos falar com o empregador para ter a certeza de que eles realmente se qualificam para o processo. E nesse ponto é interessante que eu sei que o Maurício também já teve algumas consultas onde a gente está conversando e daí no final a gente fala assim, a não ser que você fosse uma instituição ou então uma organização sem fins lucrativos. E eles falam assim, não, nós somos. E aí muda totalmente na estratégia. Então é importante falar com um advogado que conhece bem essa área para a gente poder identificar, olha, existe um outro caminho que vai ser muito mais vantajoso para você. Ótima dica. Agora vamos para a segunda dica. Se você determinar ou nós falamos, olha, é sujeito à loteria. A segunda dica tem que se preparar para a loteria. Tá? Essa loteria ela vai acontecer em fim de março de cada ano, mas a preparação deveria começar ali para fim de janeiro, para fevereiro, porque existem vários passos que precisam acontecer para se preparar para a loteria, as contas, né, o registro em si e várias partes que precisam participar. Então, tem que se preparar para a loteria, começar com antecedência, pelo menos, né, ali para janeiro, fevereiro. Se você já tem alguém em mente, conversa já assim que você puder, para entender bem o que vai ser preciso, o que vai ser preciso da empresa. E existe algumas mudanças que estão propostas para a loteria, de como eles vão fazer a loteria, ainda nada definido, mas isso também é uma coisa que vocês precisam falar com um advogado para entender como essas mudanças ou propostas podem afetar a sua loteria. Perfeito. E eu acho que a seguinte dica é de estratégia. Se você já tem um empregador e ele não está sujeito à cota, então aproveite, porque você vai ter a oportunidade de fazer a petição no momento em que já tem a oferta de trabalho e você também pode, então, fazer o premium processing, fazer o pagamento para ter uma resposta bem rápido e trabalhar bem rápido também aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que a pergunta que temos em quase todas as consultas é permissão de trabalho, eu preciso de permissão de trabalho, como pode ter? Social e permissão. Sim, então, se você quiser e já tem um empregador, então, por favor, aproveitar. Mas a gente infelizmente não tem uma lista de empregadores que pode dar para vocês que não estão sujeitos à cota. Então, você tem que talvez fazer networking, encontrar a pessoa correta e a empresa correta para ajudar vocês. Ótima dica. Eu gosto bastante dessa, porque acontece... Assim, eu acho que toda consulta no final você tem uma lista para mim? Infelizmente não. Mas tem alguns lugares online que às vezes eles têm uma lista. Tá, próxima dica. E essa é relacionada à mudança da taxa, tá? Se for uma petição nova, você tem que ver se você está sujeito à taxa. Isso muda, né? Se a empresa vai querer avançar ou não. E se eu disser para você, olha, você não é sujeito, eu acho que ajuda, né, a empresa a ficar um pouco mais tranquila, dependendo do tipo de empresa e como é que eles estão financeiramente. Então, tem que confirmar se é sujeito a essa taxa nova e também tem que lembrar que essa taxa tem que ser paga pela empresa. Não tem como você arcar com uma parte dela ou não. Tem que ser pela empresa. Então isso é uma coisa nova, mas importantíssima. Importantíssima. E pelas muitas perguntas que a gente já recebeu, se você já tem o processo e talvez o empregador está falando, eu quero terminar o processo porque eu não vou pagar. Cancela hoje. Sim, não vou pagar. Ele não tem que pagar se você já começou o processo ou se não se aplica para o empregador. Então, primeiro fale com um advogado que já começou o processo ou conosco e
a gente vai falar com o empregador e talvez esclarecer se se qualifica ou não, se tem que pagar ou não, para que não cancele o processo. E é engraçado, porque nós tivemos algumas empresas que estão fazendo outros processos de trabalho, por exemplo, EB3 ou EB2, que falaram assim, não quero mais, estou desesperado. Então, isso só se aplica para o H1B, não se aplica a outros processos ou outras categorias. Então, aí também é outro ponto para a gente conversar. Mas eu acho que o desespero é... Isso. Eu entendo, mas tá muito em fluxo ainda. Eu falei sobre a taxa. Sim, desculpa. E a próxima dica, então, também garantir que a ocupação que você vai ter se qualifica ainda para o visto H1B. Seja com a cota ou não, você tem que ainda provar que precisa da experiência ou bacharel ou mestrado para fazer o processo e também que eles vão pagar o salário adequado, porque você não pode simplesmente dizer que vai fazer o trabalho, que sim precisa do bacharel, por exemplo, mas que vai receber um salário que não é o apropriado. E essa é uma conversa que a gente tem que ter com você e também com a empresa ou a instituição que for, porque não adianta nada a gente fazer um processo todo, criar a vaga, se a empresa ou a instituição falar assim, olha, a gente vai pagar $10 a hora, e é isso. Porque a proteção do pagamento, né, adequado, do salário adequado, é para proteger você como o funcionário, para não, né, ser contratado e receber um salário abaixo da média ou, né, para tirar vantagem no mercado de imigrantes. Mas é uma realidade e tem que tomar cuidado, né? Porque se você criar uma vaga muito especializada, aí o salário vem altíssimo. E esse é o nosso trabalho, de identificar, né, o rango e como que seria o melhor para ambas as partes. Perfeito. E a última dica seria, né, agora é a hora de considerar opções a longo prazo. Né? Não adianta mais você falar assim, eu vou e resolvo depois. Né? Tem que ter uma estratégia, tem que entender, olha, tá, eu vou ter 6 anos de H1B, né, no 3º ou no 4º ano eu vou fazer X, porque muitas vezes a gente faz consulta, o pessoal tá aqui já 6 anos, não tem estratégia, agora tá buscando uma opção e as coisas estão demorando muito mais. Então, aquilo que poderia ter sido feito em 2 anos, agora são 5 anos. Então, as opções a longo prazo, tem que pensar, tem que entender bem, né, qual vai ser o seu segundo passo e o terceiro passo. Se a meta é alcançar a residência permanente ou é ficar um tempo, isso tem que ter, né, um planejamento bem específico de acordo com o que a gente está vendo hoje. E a vantagem do H1B é tem intenção dupla. Então você pode começar o processo do Green Card e ainda pode estender ou renovar o visto H1B. Então, muita boa vantagem, você tem que aproveitar se já tem um empregador e talvez se esse empregador quer aprender ou saber mais sobre como já fazer o processo de residência permanente para você, para então ficar e não precisar de mais renovações. Mas aproveite, 6 anos para fazer o processo EB2, EB3, ainda dá, eu acho, para que você... a gente ri, mas tá justo. Sim, então aproveitar no começo, mas o empregador é que decide. Okay? É uma ótima dica. Às vezes a gente senta com a empresa e cria uma estratégia. Olha, no 1º ano você já tem que ter essa conversa. Tem empresas que são um pouco mais estritas e falam, não, só no 4º ano. Aí falam, gente, mas não dá tempo. Não dá. Então, é uma boa dica. Mas dá, é possível. Então, esse é o episódio de hoje, né? Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco sobre as modalidades do H1B, com loteria, sem loteria, e também os benefícios, né? Os caminhos que vocês podem usar para poder alcançar o seu sonho ou a sua meta de poder trabalhar e ficar de uma forma mais permanente nos Estados Unidos. E, por favor, lembrar, as leis da imigração estão mudando muito, especialmente as leis deste visto. Então, sempre verifique com os advogados, sempre verifique para saber se realmente a lei mudou ou não, se o empregador tem que pagar ou não, para que você, então, tenha as informações corretas e que possa fazer o processo sem problema no futuro e já cumprir os sonhos que você tem aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Então, gostaram? Dá um comentário, manda as perguntas, a gente está sempre respondendo e a gente pode também fazer um segundo vídeo depois que algumas mudanças foram mais formalizadas. Não se esqueçam de se inscrever, manda para aquela pessoa que está já no processo ou está pensando, ou então está meio desesperada com essa taxa nova, para a gente poder explicar e poder acompanhar vocês de perto, tá bom? Então, nos vemos na próxima.
Se vocês gostaram dessa informação, vá lá no nosso website que tem muita informação boa, especialmente no nosso blog, sobre temas importantes, guias e também tips do que você pode fazer.